Olá pessoal da análise, então vamos falar agora sobre o tema supremo e ínfimo. Bom, antes a gente precisa de algumas definições para chegar aí nesse tema principal aí. Então, definição 4, sejam F um corpo ordenado e A um subconjunto de F. Então, diz-se que beta, um elemento de F, um número de F, é uma cota superior do conjunto A se beta for maior ou igual do que A para todo A. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um conjunto A, contido aqui no corpo ordenado F, né? Então, lembrando, um corpo ordenado F, né, é um conjunto não vazio, munido com as operações de adição e multiplicação, que contém um subconjunto K, que é fechado para as operações de multiplicação e adição, e satisfaz aquelas duas propriedades lá, né? O fechamento e, dado qualquer número f, x ou x é um número de k, é um elemento de k, ou o inverso aditivo dele é um elemento de k, ou o x é um elemento zero. Então, dado aqui o subconjunto A de f, um número que beta pertencente a f, é uma cota superior do conjunto A, se satisfaz isso aqui, né? Ou seja, x menor ou igual do que beta para todo x pertencente a A. Se o elemento for maior ou igual do que todos os elementos aqui do conjunto A, então ele é chamado de cota superior do conjunto A. Lembrando aqui que ela é uma cota, ou seja, se tem uma cota superior, tem mais, né? Por exemplo, se o beta é cota superior, qualquer número da forma beta mais k, né, onde esse k aqui maior ou igual a zero, também vai ser cota inferior, cota superior, aliás. Então, temos infinitas cotas superiores se a gente tiver uma cota superior. Então, vamos a alguns exemplos. Então, consideramos o conjunto A, aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3, o conjunto o A é o 0, união com os negativos aqui dos números inteiros, ou os negativos dos números naturais. Né? Então, considera esse subconjunto A aqui, do corpo ordenado K, né? Ou seja, isso aqui é um subconjunto do corpo ordenado K. Então, aqui, voltando aqui, né? O corpo em questão aí, o corpo F é o conjunto dos racionais, que a gente viu que é um corpo, e o conjunto A, esses elementos aqui, né, que são números racionais, né? Que são números inteiros, né? E números inteiros em particular são números racionais. Aqui, por exemplo, então, vamos pegar aqui ó, o A, vou colocar uma reta aqui, uma orientação, não vamos dar nome para essa reta ainda, aqui é o 0. Então, o A são os elementos negativos aqui, né, os inteiros negativos. Então, tem aqui, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Né? Então, os inteiros negativos aqui formam o conjunto A. Então, esse é o conjunto A. 0, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Né? Todos os inteiros negativos aqui e o 0. Aí ele fala que é claro que o 0, o 2 e o 17 são cotas superiores de A. Então, aqui eu tenho o 0, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 17. Para ser cota superior, eu tenho que satisfazer isso aqui. Né? Tem que ser o beta, tem que ser um elemento do corpo, né? E tem que satisfazer beta maior ou igual a x para todo x pertencente a A. Bom, o 0 é um elemento de A, mas o A é um subconjunto dos racionais. Então, o 0 é um elemento de Q. E o 0 satisfaz isso, né? Ele é maior ou igual a todos os elementos aqui do conjunto. O 2 satisfaz, o 17 satisfaz. Então, 17 é maior ou igual do que qualquer elemento aqui do conjunto, porque ele é maior, né? O 17 ele é maior do que qualquer elemento do conjunto A.
Se ele é maior ou igual. Porque maior ou igual tem que satisfazer uma das propriedades, né? Ou é maior ou é igual. Como ele satisfaz uma, então ele é maior ou igual. O zero, por exemplo, ele satisfaz maior ou igual. Ele não é maior do que todos os elementos do conjunto, mas ele é igual a 1 e maior do que todos os outros, né? Então, ele é maior ou igual. Ou seja, o 0, o 2, o 17 são, de fato, né, cotas superiores para o conjunto A, no corpo Q. Bom, na verdade, qualquer número não negativo é uma cota superior de A. Observemos que 0 é a menor das cotas superiores de A. Vamos verificar essa observação aqui. Qualquer número não negativo aqui, qualquer beta aqui, qualquer beta racional não negativo é cota superior. É uma cota superior do conjunto A. Observação que ele faz aí, observação aqui que o zero é a menor cota superior. A menor cota superior de A. Por que ele é menor cota superior de A? Porque nenhum elemento aqui, lambda, se eu pegar um lambda aqui, seja um lambda aqui racional, menor que zero, ele não é cota superior. O lambda não é cota superior. Por que ele não é cota superior? Porque ele não satisfaz isso para todos os elementos de A. Por exemplo, se ele já é menor do que zero, o lambda é menor que zero. E zero pertence a A. Então, ele não satisfaz a definição de... Então, lambda não satisfaz a definição de cota superior. De A. Porque, para ser cota superior de A, tem que ser maior ou igual do que todos os elementos de A. Então, se eu pego o lambda menor que zero, então ele já é menor do que um elemento de A, que é o zero. Então, ele não é cota superior. Com isso, a gente conclui, né, que o zero é a menor cota superior, porque ele é uma cota superior e nenhum número menor que ele é cota superior. Então, ele é a menor cota superior. Voltando aqui, outro exemplo, o subconjunto 1, 2, 3, ou seja, o subconjunto dos números naturais, que é um subconjunto de Q, não possui cota superior. Bom, qualquer número que a gente pegar aqui, qualquer número racional, vai sempre existir um n0, né, pertencente aos naturais, tal que o n0 é maior do que esse número aqui, né? Beta. Então, o conjunto beta não possui, o conjunto B aqui, nesse caso aqui, não possui uma cota superior. A gente vai ver que isso aqui é uma propriedade dos números inteiros, que ela é chamada de propriedade arquimediana. A gente vai ver mais na frente isso. Outro exemplo aqui, qualquer número maior que ou igual a 1 é cota superior para o conjunto C. O conjunto C são os elementos racionais entre 0 e 1. Então, vamos pegar aqui uma reta, aqui o 0, e o Q aqui, racional, né? Aqui pegando só os racionais, né? Aqui, só os racionais aqui, não são todos os números, aqui tem números irracionais aqui, só os racionais, que é o conjunto C, possui qualquer número maior do que 1, qualquer número aqui, se eu pegar aqui um lambda aqui, ele vai ser uma cota superior para
o conjunto C, porque ele vai ser maior ou igual do que os elementos aqui do conjunto C. E observe aqui que o 1 é um elemento de C, é a menor cota superior, porque qualquer número menor do que 1, ele já é menor do que um elemento de C, então ele já deixa de ser uma cota superior. Outro exemplo aqui é o conjunto B. Pega o conjunto dos números racionais não negativos, não possui cota superior. Porque a gente já viu aqui que os números naturais não possuem cota superior. E os números naturais está contido aqui nesse conjunto D. Porque o número natural também é um número racional não negativo. Então, basta usar que esse conjunto aqui não tem cota superior e que esse aqui não vai ter. Ok? Bom, definição 5. Diz-se que um subconjunto A de um corpo ordenado F é limitado superiormente se ele possui uma cota superior. Bom, a gente já viu o que é uma cota superior. E a gente viu que tem conjunto que tem cota superior e tem conjunto que não tem cota superior. Aquele conjunto que tem cota superior, ele é chamado de limitado superiormente. Então, por exemplo, esse subconjunto A aqui que a gente viu, que ele tem várias cotas superiores, porque se tem uma cota superior, tem infinitas cotas superiores, esse subconjunto aqui de Q, ele é limitado superiormente, porque ele tem cota superior. Já que os subconjuntos B, que eles não têm cota superior, e esse conjunto D aqui, eles não são limitados superiormente, porque eles não possuem cota superior. Então, se o conjunto possui cota superior, ele é chamado de limitado superiormente. Continuando aqui, definição 6. Seja F um corpo ordenado e A um subconjunto de F. Diz-se que α, elemento de F, é uma cota inferior do conjunto A, se α é menor ou igual do que A para todo A pertencente a A. É análogo na definição de cota superior do conjunto, só que é o contrário, Então, um elemento α, um elemento de F, ele é cota inferior do conjunto A se ele for menor ou igual do que todos os elementos do conjunto A. Como ele tem a possibilidade de ser igual, ele pode até ser um elemento do conjunto A. Se ele satisfaz isso aqui para todos os elementos do conjunto A, então ele é chamado de uma cota inferior do conjunto A. Então, por exemplo, aqui, o número 1 e qualquer número não positivo são cotas inferiores para o conjunto B. Então, o número 1 é uma cota inferior, inclusive ele é a maior cota inferior, porque, aí está aqui a observação aqui, o 1 é a maior das cotas inferiores do conjunto B, porque qualquer elemento aqui maior do que 1, ele já não satisfaz isso, porque ele já é maior do que um elemento do conjunto. Então, se o 1 ele é uma cota inferior, se eu pegar o elemento aqui maior do que 1, qualquer, um elemento aqui, um lambda racional, e como ele é maior do que um elemento de B, ele já deixa de ser uma cota inferior, então o 1 ele é a maior das cotas inferiores do conjunto B. Outro exemplo aqui, esse conjunto A aqui, A, menos 1, menos 2, menos 3, ele não possui cotas inferiores, porque qualquer elemento aqui, alfa, vai existir um número negativo, qualquer elemento alfa, qualquer alfa racional, vai existir um N0 natural, tal que menos N0 vai ser menor do que esse alfa. Menos N0 está nesse elemento aqui. Então, vai existir um elemento aqui do conjunto A menor do que esse.
Então, ele não vai ser cota inferior, ele não vai satisfazer isso aqui para todos os elementos. Pode satisfazer para alguns elementos, mas não vai satisfazer para todos. Se não satisfaz para todos, não é cota inferior. Definição 7. Um conjunto A, um subconjunto A de um corpo ordenado F, é limitado inferiormente se ele possui cota inferior. Então, como esse conjunto B aqui possui cota inferior, então ele é limitado inferiormente. E como esse conjunto aqui não possui cota inferior, ele não é limitado inferiormente. Bem simples, né? A definição. Continuando aqui, definição 8. Um subconjunto A de um corpo ordenado F, ele é limitado se ele for limitado superiormente e limitado inferiormente. Então, ele tem que ser os dois ao mesmo tempo. Se ele for só limitado superiormente e não for limitado inferiormente, ele não é limitado. Se ele for só limitado inferiormente e não superiormente, ele não é limitado. Para ser limitado, ele tem que ser limitado superiormente e limitado inferiormente. Por exemplo, esse conjunto aqui, conjunto finito aqui, subconjunto finito aqui dos números racionais, composto por 2, 4, 6, 8, 10, ele é limitado, porque ele tem cota inferior, por exemplo, o 2 é uma cota inferior, é a maior cota inferior. O 10 é uma cota superior, é a menor cota superior. E tem outras cotas superiores, e aqui tem outras cotas inferiores. Então, tem cota inferior, tem cota superior. Então, ele é limitado inferiormente e ele é limitado superiormente. Então, ele é limitado. Mas esse conjunto aqui, por exemplo, ele não tem cota inferior. Então, ele não é limitado inferiormente. Logo, ele não é limitado. E esse conjunto aqui não tem cota superior. Então, ele não é limitado superiormente. Então, logo, ele não é limitado. Então, esses dois conjuntos aí, eles não são limitados. Bom, com isso, agora a gente tem condições de definir aí um dos temas principais dessa aula, que é o supremo. Seja A um subconjunto de um corpo ordenado F. Diz-se que um elemento x de F é o supremo. Quando existir, a gente vai ver aqui por que quando existir aqui. Do conjunto A, ele é supremo do conjunto A se ele for a menor de suas cotas superiores. Neste caso, usa-se a notação x igual a supremo de A. Bom, por que se ele existir ou quando ele existir? Porque o x, elemento de F, ele vai ser supremo quando ele for uma cota superior, porque ele é a menor das cotas superiores. Então, se o conjunto A não possui cota superior, então não faz sentido falar em supremo. Então, supremo quando existir cota superior, ou quando o conjunto for limitado superiormente. Então, a gente usa essa notação aqui, x igual a sup de A, ou seja, para dar um nome para o supremo de A. Observe aqui, que ele é uma cota superior, mas ele é a menor cota superior. Então, aqui, ele já não é mais um artigo indefinido, ele é um artigo definido, ele é o supremo. Porque cotas superiores existem muitas, mas supremo é a menor cota superior, só existe um, ok? Então, por conseguinte, a fim de que x, elemento de F, seja supremo, as seguintes condições devem ser satisfeitas. Então, o supremo, ele é a menor cota superior. Bom, x, sendo supremo de A, ele é a menor das cotas superiores. Então, ele tem que satisfazer essas duas condições. Ele deve ser cota superior do conjunto A. Então, para ele ser supremo, ele tem que ser uma cota superior do conjunto A. E a outra propriedade é que ele tem que ser a menor cota superior. Ou seja, se o y for uma cota superior de A, então o x é menor ou igual do que y. Ou seja, qualquer cota superior, o x vai ser menor do que ela, porque o x, por definição, é a menor cota superior. Ok? Agora vamos à definição de ínfimo.
seja A um subconjunto de um corpo ordenado F. Diz-se que X é o ínfimo, quando existir, no mesmo sentido, então, do supremo. Então, X é o ínfimo do conjunto A se ele for a maior das suas cotas inferiores. E usa essa notação aqui, y igual a inf de A. Então, para dizer aqui, né, que o x é igual a inf de A, para dizer aqui que o x, nesse caso aqui, é o ínfimo de A. Eu não gosto de usar muito o x não, porque o x é variável, né? A gente usa mais para denotar qualquer elemento do conjunto. Mas isso aqui foi uma escolha do autor, né? Depois a gente vai mudar isso aí ao longo dos exercícios. Ok? Mas tanto faz, né, a simbologia que você vai usar aqui. Então, vamos entender aqui, por que quando existir? Porque para ser o ínfimo, o conjunto tem que ter cotas inferiores. Então, se o conjunto não tiver cotas inferiores, então não faz sentido em falar de ínfimo. Então, o ínfimo é só quando existir cota inferior. E ele não é qualquer cota inferior, ele é uma cota inferior, só que ele é a maior cota inferior. Então, ele é aqui um artigo definido, né? Então, portanto, a fim de que x seja um ínfimo de um conjunto A, as seguintes condições devem ser satisfeitas. O x deve ser cota inferior, então para ser ínfimo, ele tem que ser uma cota inferior, e qualquer cota inferior do conjunto, o x é maior ou igual do que y, ou seja, ele é a maior das cotas inferiores do conjunto. Ok? Vamos a alguns exemplos aqui. Agora vamos falar do exemplo 4. Bom, consideremos o corpo ordenado Q, dos racionais, e seja A um subconjunto de Q dado por... Então, o conjunto A são os elementos y pertencentes aos racionais, tal que y é maior do que A, menor ou igual a B, onde o A e B são números racionais A menor do que B. Então, vamos colocar aqui uma simbologia gráfica aqui, né? Vamos pegar aqui o A, o elemento A e um elemento B. A e B racionais. Então, lembrando que os racionais têm todos os racionais eu posso identificar como pontos da reta, né? O contrário não é verdade, né? Mas todos os racionais estão na reta aqui. E entre esses pontos racionais A e B aqui, eu tenho aqui infinitos, né, números racionais aqui que formam o conjunto A. O conjunto A são todos os racionais, né, maiores do que A, então o A não pertence, né, vamos colocar uma bolinha aberta aqui. Vou fazer uma bolinha aqui de outra cor. Vou pegar aqui, ó, só para dizer que o A não é um elemento. O Azinho não é um elemento de A. Muito bem. Mas o B é, né? Porque o B... vamos fazer aqui uma bolinha fechada aqui. Então, o B é um elemento de A. Bzinho. Obviamente, A é uma cota inferior do conjunto A. O que é uma cota inferior? É um elemento dos racionais que satisfaz, isso aqui. Ó. Por exemplo, um alfa é uma cota inferior do conjunto A se ele for menor ou igual do que x para qualquer x do conjunto A. Peguei uma cor diferente aqui, vou voltar aqui para essa cor aqui. Então, para o alfa ser uma cota inferior, tem que satisfazer isso. Observe aqui que o A satisfaz isso. O A ele é menor ou igual do que todos os elementos do conjunto A. Então, o A, aqui, né? O elemento A aqui, ele é uma cota inferior do conjunto A. Assim como qualquer número racional menor do que A. Então, qualquer número racional menor do que A aqui é cota inferior. Satisfaz isso. Ok? Analogamente, o B é uma cota superior de A. Então, o B está aqui e o B ele satisfaz isso.
B é maior ou igual do que x, para qualquer x do conjunto A. O B satisfaz isso. Ele é maior ou igual do que todos os elementos aqui do conjunto A. Então, o B é uma cota superior de A, assim como qualquer número racional maior ou igual a B. Vamos mostrar que o número A é a maior cota inferior, ou seja, o número A é o ínfimo de A. E vamos mostrar que o número B é a menor cota superior, ou seja, o B é o supremo de A. Então, só relembrando aqui, para ser o ínfimo, ele deve ser uma cota inferior, então, conjunto A, o número A é uma cota inferior. E qualquer cota inferior, para o conjunto A, o candidato a ínfimo tem que ser maior ou igual do que esse elemento. Analogamente aqui, para o supremo, o supremo, para ele ser supremo, ele tem que ser uma cota superior, e qualquer cota superior tem que ser maior ou igual do que esse candidato a supremo. Então, aqui, tanto o A quanto o B o A é cota inferior, o B é cota superior. Então, ele satisfaz a primeira propriedade aí. O A satisfaz a primeira propriedade para ser ínfimo, o B satisfaz a primeira propriedade para ser supremo. Então, a gente tem que mostrar apenas aqui agora que o A é a maior cota inferior e o B é a menor cota superior. Vamos lá aqui. Para mostrar que o A é ínfimo, ou seja, ele já é cota inferior. Para mostrar que ele é ínfimo, basta mostrar que ele é a maior cota inferior. Suponhamos que y pertencente aos racionais seja uma cota inferior de A. Então, pega uma cota inferior aqui, qualquer, de A. Não podemos ter y maior do que A. Vamos ver por que a gente não pode ter aqui. Estou aqui, vamos lá aqui, colocar aqui um elemento A, aqui o A, e aqui o elemento B. E aqui dentro, os números racionais que estão entre A e B, que formam o conjunto A. Então, olha, eu quero mostrar que o A é a maior das cotas inferiores. Então, eu vou pegar aqui um elemento y racional, maior do que A. Então, para o y ser maior do que A, ele tem que estar aqui, racional, ele tem que estar aqui em qualquer posição aqui, à direita do A. Pode ser aqui dentro do conjunto A, razão, né? Pode ser aqui fora do conjunto A. Se ele for fora, se o y estiver fora aqui do conjunto A, então ele não é nem cota superior, né? Porque ele é maior ou igual do que... Ele não é nem cota inferior, aliás, né? Porque ele é maior ou igual do que todos os elementos de A. Inclusive, ele é uma cota superior. Então, nem faz sentido, né, procurar o y aqui fora do conjunto A, do lado direito. Então, faz algum sentido procurar ele aqui nas proximidades do A, né? Vamos pegar aqui, supor que um y aqui, um y maior do que A. Mas se o y tiver aqui, um y racional, tiver aqui no conjunto, aqui, maior do que A, o y pertence ao conjunto A. O y pertence a A. Se ele pertence a A e o A é cota inferior para o conjunto, então o A é menor ou igual do que y. Então, ele satisfaz a segunda condição. Então, vamos ver aqui a explicação do autor. Não podemos ter y maior do que A, pois se assim fosse, o número racional A mais y sobre 2, então eu estou aqui, vamos supor que aqui seja o A, e aqui eu estou com o y, só dando um zoom aqui, o y, aliás. Coloquei lambda aqui, né, mas estamos usando o y. O y pertence a A. Aqui, y. Então, vou pegar um y aqui. O y maior do que A. Aí ele pegou aqui um elemento A mais y sobre 2. O A mais y sobre 2 é exatamente a metade aqui. Aqui está o A mais y sobre 2. E esse elemento aqui, como o A é racional, o y é racional, esse elemento aqui é racional.
ele é maior do que A e menor do que B. Então, esse elemento aqui, ele pertence ao conjunto A. E é um elemento menor do que Y. Então, o Y já não é cota superior, porque existe um elemento que é menor do que ele. Então, aqui, ó, o número racional A mais Y sobre 2 pertenceria a A e seria menor do que Y, de modo que Y não poderia ser cota inferior. Portanto, qualquer cota inferior é menor ou igual do que A. E desse modo aqui, o A é o ínfimo, porque o A ele já era cota inferior e com esse argumento aqui se mostrou que ele é a maior cota inferior. Analogamente, a gente mostra que o B é o supremo de A. Então, vamos fazer essa analogia aqui. Ó. Eu estou aqui, né? Estou com A aqui e estou com o B aqui, que pertence ao conjunto A. Os números racionais estão aqui dentro. Então, são os números... qual é a notação que ele usou aqui? Y, né? São os números Y, pertencentes aos racionais, tal que o Y é maior do que A e menor ou igual do que B. Bom, por que o B é um supremo? Bom, eu sei que o B é cota superior, então ele já satisfaz a primeira condição lá. Bom, vamos pegar um número agora, eu quero mostrar que ele é menor cota superior. Então, vamos pegar um número aqui, um lambda, racional, menor do que B. E mostrar que esse lambda aqui ele não pode ser cota superior. Bom, se ele estiver aqui fora do conjunto A, ele já não é cota superior, né, porque ele é menor ou igual, ou ele é menor do que todos os elementos de A. Vamos supor que ele esteja aqui dentro, um lambda aqui dentro. Então, lambda, se o lambda estiver no conjunto A, então o lambda é menor ou igual do que B, porque B é a cota superior. Isso implica que o lambda, aqui, né, lambda, ele não é cota superior, né? Ele já está aqui, né? Por exemplo, isso aqui já mostra que ele não é cota superior. Não precisa nem fazer isso aqui, porque isso aqui dá uma possibilidade de ser o B. Né? Isso aqui já mostra que lambda não é cota superior. Porque cota superior tem que ser maior ou igual que todos os elementos do conjunto. Como B é elemento do conjunto, o B é elemento do conjunto. Então, lambda não é cota superior. Se o lambda, um elemento qualquer aqui menor do que B, não pode ser cota superior, então o B é a menor cota superior. Ou seja, o B é o supremo do conjunto A. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente dá mais exemplos aí de supremo e ínfimo.